Bom dia a todo mundo, a todas, a todos e a todas. Muito obrigada por participar deste encontro virtual que está acontecendo às quintas-feiras, às 11 da manhã. E, bom, um pouco a ideia hoje, eu sou Margarita Oliveira, sou professora ao Instituto de Economia e professora de Economia e Feminismos, e tivemos essa ideia de começar a fazer encontros de debates sobre alguns temas específicos, semana a semana, sobre efeitos e questões das mulheres. E essa semana convidamos a Clara Torma, que é economista, que se graduou o semestre passado no Instituto de Economia da UFRJ e fez uma monografia sobre os direitos das empregadas domésticas. Queríamos falar, então, essa semana um pouco disso, sobretudo porque a partir da pandemia, o Covid, o isolamento, estamos tendo que as empregadas domésticas, que são uma grandíssima proporção das empregadas do Brasil, estão em uma condição de super fragilidade, onde realmente temos uma situação onde grande parte das empregadas domésticas que não têm carteira assinada, que são diaristas, não estão recebendo, estão em casa sem receber. Outra grandíssima, enorme parte está sendo constringida a continuar a trabalhar para continuar a receber. Então, tivemos, por exemplo, a situação onde o primeiro óbito do Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, que foi constrangida a ir ao trabalho quando os patrões tinham voltado da Itália contagiados, ela se contagiou e morreu. E, por exemplo, ontem tivemos a notícia que, eu não sei se consigo compartilhar aqui com vocês, bem rapidinho. Aqui. Estão conseguindo ver? Não sei se dá para ver ou não. Onde a Prefeitura de Belém incluía empregadas domésticas como serviço essencial durante o lockdown. Essencialmente, o prefeito que falou que, bom, que tem pessoas que não podem viver sem empregada doméstica, então elas têm que continuar a trabalhar. Então, um pouco com isso, o que significa, não? Que realmente elas, sendo declaradas como serviço essencial, não podem acessar o direito de ficar em casa com salário. Então, estamos tendo essencialmente, fundamentalmente, essa situação. Se vocês forem, eu aconselho ninguém a sair de casa, mas se forem no supermercado e tal, o que temos é um monte de empregadas domésticas que estão fazendo as compras para os patrões que ficam em casa. Então, é mais uma situação de exposição, como eu falei em vídeos anteriores, das mulheres. As mulheres estão particularmente expostas durante esse Covid, durante esse isolamento. As enfermeiras, as trabalhadoras domésticas, as caixas do supermercado, as terceirizadas dos serviços de limpeza, dos hospitais, etc., estão em condições de super exposição. Então, esse é o meu preâmbulo, a minha apresentação. Vou passar a palavra para a Clara. Eu antes queria só falar duas questões sobre esse contexto de pandemia, né? Conforme a Marga já comentou, o fato da primeira morte de uma pessoa no Rio de Janeiro, a primeira morte, pelo menos, que foi contabilizada oficialmente, né? Que a gente sabe ter sido uma empregada doméstica, acho que é muito significativo, assim, da precarização desse tipo de trabalho. Então, é um fato para a gente refletir sobre as desigualdades mesmo desse momento. E existe uma campanha liderada pelas filhas das empregadas domésticas que se chama Quarentena Remunerada. Elas têm até um perfil no Instagram. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, ou então apoiar mesmo, divulgar, elas estavam bem ativas no início da quarentena. Não sei se elas continuaram produzindo conteúdo para o perfil,
mas, enfim, é uma pauta que tem sido colocada também, porque justamente, até com eu fiquei sabendo hoje dessa questão de Belém, que a Marga comentou, trouxe a reportagem, mas, assim, é um absurdo que seja considerado essencial, enfim, que elas tenham que sair de casa para se expor a tantos riscos, né? Mas, enfim, entrando então no trabalho da minha monografia, né? O título foi O Pós-PEC das Domésticas, Conectando Macroeconomia e Direitos. Esse trabalho que concluí no ano passado, ele surgiu a partir de um artigo que eu fiz para uma disciplina chamada Economia do Bem-Estar, no Instituto de Economia. E a partir desse primeiro artigo, que foi o primeiro contato que eu tive com essa temática, eu encontrei dados que foram para mim muito significativos da importância desse tema, e aí eu começo compartilhando um pouco deles com vocês. Então, em 2010, a gente tinha que o Brasil era o país que mais empregava trabalhadoras domésticas do mundo, segundo um relatório da OIT, que saiu em 2013. Então, mesmo o Brasil sendo um país que tem uma grande população, a gente já desponta no cenário internacional com relação a essa ocupação. Em segundo lugar, desde o final do século XIX, o emprego doméstico foi a categoria que mais ocupou as mulheres brasileiras, funcionando como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, não só o Brasil desponta, mas como o emprego doméstico desponta na estrutura ocupacional brasileira para a população economicamente ativa feminina. E apenas a partir dos anos 2010, da última década, o protagonismo do serviço doméstico entre a mão de obra feminina foi superado por outras atividades. Então, o emprego doméstico tinha por volta de 14,2% de representação nessa estrutura ocupacional e foi superado por essas outras categorias que eu mostro aqui, comércio e reparação, que marcou 17,5%, professoras, serviços de saúde e serviços sociais, em 19,5%. Então, esses dados trazem a relevância dessa temática de uma forma geral, e a partir disso, então, dentro desse grande tema, eu decidi recortar isso para entender a contemporaneidade da ocupação. Esse foi o meu objetivo central na pesquisa de monografia, embora eu tenha feito uma pesquisa até bem grande, bem extensa, o objetivo principal era chegar a uma compreensão melhor de como essas empregadas domésticas estavam hoje, assim, nos últimos anos. Então, a minha principal pergunta era entender quais são as mais recentes tendências e configurações do emprego doméstico no Brasil. E para responder isso, eu organizei o trabalho, e também essa apresentação está organizada nessa ordem que vocês podem ver aí. Em primeiro lugar, eu tratei de estabelecer fundamentos para esse debate, trazendo uma perspectiva internacional e comparada, e também fazendo um enquadramento teórico. Trouxe uma segunda parte da reconstrução da trajetória do emprego doméstico no Brasil, então tratando a parte da legislação trabalhista, desde a CLT até a PEC, que foi a maior conquista normativa dessa ocupação, quando os direitos das trabalhadoras domésticas, por fim, foram igualados em termos de legislação a todas as outras categorias ocupacionais no Brasil. E aí eu chego na terceira parte, que é a parte principal, onde eu dei o nome de Conectando Macroeconomia e Direitos, porque a partir do momento que eu me propus a entender essa contemporaneidade do emprego doméstico, eu precisei recortar os anos que eu queria analisar. Então, eu decidi fazer um recorte no pós-PEC, que é a partir de 2013, quando a PEC foi adotada, até 2018, que foi o ano anterior à conclusão da minha pesquisa. E vendo esse período, o que estava acontecendo na economia brasileira de uma maneira mais geral, eu percebi que esse período tinha sido marcado também por uma crise que afetou em grande medida o mercado de trabalho. Então, eu não teria como analisar a ocupação das domésticas de uma forma isolada. Eu teria que inserir isso num contexto de economia brasileira, num contexto macroeconômico, para perceber como também esse contexto afetou na garantia de direitos e nas condições gerais da ocupação das domésticas. Então, a metodologia que eu usei para analisar esse período foi a partir dos dados da PNAD. Eu fiz um painel com 8 variáveis, e entre essas variáveis são escolaridade, rendimentos, faixa etária, enfim, traçando um perfil e vendo como que esse perfil foi afetado por um contexto econômico e macroeconômico mais geral.
E aí eu vou comentar cada uma dessas etapas mais em detalhe a partir de agora. Bom, então, entrando nessa primeira parte dos fundamentos para o debate, a gente começa colocando o Brasil num contexto mundial e num contexto latino-americano. Os dados que eu vou usar aqui nessa parte são dados extraídos de um relatório da OIT de 2013, que eu já tinha até comentado um dado inicial com vocês, e é importante dizer que os dados desse relatório saem em 2013, mas os dados são de 2010. É um pouco defasado no tempo, mas assim, a gente não tem tantos estudos com essa abrangência mundial para se basear e poder fazer uma comparação. Então, esse estudo ele é útil por conseguir compilar dados de tantos países e por isso ainda usei essa fonte. Então, em 2010, a gente tinha 53 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, o que é mais ou menos a PEA, a população economicamente ativa do México, de países como México e Nigéria, que são países de médio e grande porte. Então, é uma quantidade de trabalhadores bem significativa. Destes trabalhadores, 83% eram mulheres e 17% eram homens, então a gente já vê uma baixa mixidade, tem um grande viés de gênero na ocupação. Uma em cada 3 mulheres ocupadas globalmente era empregada doméstica, então tem um peso global, sim, a ocupação, e na América Latina esse peso cresce mais ainda, porque uma em cada 4 mulheres ocupadas regionalmente era empregada doméstica, e já salta para 26,6%. Na região da América Latina, o emprego doméstico é mais comum no Cone Sul, onde são maiores também as desigualdades. Então, tem essa questão do emprego doméstico muito conectado com a questão da desigualdade, por a gente precisar de um topo da distribuição, ou seja, famílias de classe média e alta demandando e tendo recursos para poder comandar esse tipo de trabalho. Então, tem mais a ver com a questão das desigualdades, a existência do trabalho doméstico, do que com a questão da pobreza em si. Na América Latina, a gente tem que é a segunda região com maior número de empregadas domésticas, fica apenas atrás do Oriente Médio, mas apesar disso, nos últimos anos, entre 95 e 2010, a América Latina, o emprego doméstico na América Latina cresceu mais do que em qualquer outra região do mundo. Passou de 10,5 milhões de pessoas para 19,5 milhões de pessoas. E aí, nas causas que a gente pode pensar um pouco desse aumento, desse movimento de aumento das empregadas domésticas na América Latina, tem uma autora que é a Lenirata, ela relaciona algumas questões que eu vou comentar aqui abaixo. Então, ela diz que a ascensão do neoliberalismo e o aumento do desemprego e da precarização do trabalho são fatores relevantes. O aumento das mulheres presentes no mercado de trabalho, a intensificação do trabalho de forma geral e a questão demográfica no aumento do envelhecimento da população são todas questões que fazem uma pressão nos cuidados. Então, esses agentes que poderiam se encarregar do cuidado de uma forma privada, eles têm uma maior carga de trabalho, precisam muitas vezes delegar esse trabalho para outras pessoas. Existe uma pressão com relação aos cuidados na sociedade e nem sempre isso é garantido de uma forma por meio da forma da provisão pública. Principalmente em tempos de neoliberalismo, quando a gente tem uma queda do gasto social, uma residualização dos estados e uma ausência muito grande de implementação de políticas públicas para a conciliação de trabalho e família. Então, tudo isso vai influenciar para a gente ter um aumento do emprego doméstico. Entrando em termos de Brasil, em 2009, a gente tinha 93% da população ocupada no emprego doméstico que eram mulheres, então é um viés de gênero ainda mais acentuado do que os números mundiais, que aqui, era para voltar, aqui a gente vê que era 83% no mundo, então no Brasil isso já aumenta o viés de gênero, tem mais mulheres ainda, é mais intensivo em trabalho feminino. E também tem um viés racial, que a gente pode perceber pelos dados, pela comparação de dados entre 2003 e 2014, onde o percentual de mulheres negras brasileiras no emprego doméstico se elevou de 58% para 65%. Então, as questões de gênero e raça estão muito conectadas com a questão do emprego doméstico. Entrando na parte de conceitos, eu usei esses 4 conceitos que estão aqui embaixo: a divisão sexual do trabalho, interseccionalidade, colonialidade e heterogeneidade estrutural. Vou falar
bem rapidamente sobre cada um deles, mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso também enviar o trabalho. Enfim, não sei se a Marga já compartilhou, mas está melhor explicado por escrito. Mas a divisão sexual do trabalho, bom, é bem óbvio que que a gente tem ocupações no mercado de trabalho que são consideradas ocupações de mulheres e outras ocupações que são consideradas ocupações de homens. Então, existe, a gente consegue perceber muito facilmente que existe essa divisão sexual dos trabalhos nas sociedades, e não só é importante perceber a divisão, como a hierarquia entre essas ocupações. Então, ocupações muito feminizadas tendem a ser rebaixadas no mercado de trabalho e socialmente. A questão da interseccionalidade vem para ressaltar que a gente precisa perceber o quanto essa ocupação é marcada por desafios de gênero, raça e classe. Então, o fato desses marcadores de opressão se interseccionarem nos sujeitos que realizam o trabalho doméstico impulsiona muito a subalternização que esse trabalho sofre socialmente e economicamente. A questão da colonialidade traz um pouco da perspectiva histórica de como as nossas relações de trabalho e relações sociais, de uma forma mais geral, são muito pautadas pelo que a gente importou dos ideais burgueses europeus, enfim, de como a sociedade brasileira foi se formando e se organizando baseada num ideal externo que trouxe uma série de opressões para a forma como a gente vive economia e sociedade. A questão da heterogeneidade estrutural, para quem é da economia já deve ter familiaridade com esse conceito, é um conceito dos autores cepalinos latino-americanos, que vai explicar por que na América Latina a gente tem polos arcaicos e modernos dentro da nossa economia e a gente tem uma dificuldade muito grande de homogeneizar essas estruturas. Então, a partir disso, a gente acaba tendo muitos trabalhos precários, muitas ocupações e uma estrutura produtiva que abriga muitos trabalhos com baixíssima produtividade e eles não conseguem desaparecer da nossa estrutura produtiva nem ocupacional. Então, o trabalho doméstico, ele se perpetuar, essas mulheres não conseguirem migrar para outras ocupações, faz parte também de como a nossa economia, a nossa estrutura produtiva se organiza. Entrando, então, na parte 2, finalizando a parte 1, entrando na parte 2, que é uma trajetória do emprego doméstico no Brasil, o principal de entender sobre essa trajetória é que os avanços foram muito lentos em termos de legislação do trabalho, e isso mostra o quanto essa ocupação sofreu uma desproteção social durante os últimos anos, assim, que ela foi estudada, isso é muito visível. E eu vou mostrar um pouco disso aqui para vocês nesses pontos. Então, isso é fonte de um machismo, de um racismo institucional muito grande que a gente já conhece e é bem evidente, assim, nessa linha do tempo breve do emprego doméstico que eu vou compartilhar aqui agora. Então, num primeiro momento, a gente tem, na década de 40, a CLT, que é o principal marco da regulamentação do trabalho, e nesse momento, o principal primeiro marco, né, da regulamentação do trabalho no Brasil, e nesse momento as domésticas não foram incorporados trabalhadores industriais e urbanos, então, basicamente, os homens que trabalhavam nas fábricas, nas cidades, enfim, então, o emprego doméstico não teve não foi uma pauta nesse momento. Em 56, houve uma incorporação dos trabalhadores domésticos na CLT, mas apenas daqueles trabalhadores que faziam parte do emprego do que se chama serviço doméstico, mas que eram ocupações tipicamente masculinas, como, por exemplo, motoristas, jardineiros, porteiros. Então, as mulheres permaneceram invisibilizadas nessa ocupação e na garantia dos seus direitos. Na década de 60, começou, então, a haver uma maior organização das mulheres trabalhadoras domésticas, principalmente na figura da Laudelina Campos Melo, que é uma mulher negra que aparece em muitas, se a gente começar a reparar, assim, depois que eu comecei essa pesquisa, eu comecei a notar que a Laudelina aparecia em vários posts, assim, que as feministas negras fazem, quando estão evocando a questão das lideranças das mulheres negras. Então,
é uma mulher que foi uma referência nesse sentido da luta das trabalhadoras domésticas. Então, a partir dessa organização maior da categoria, em 72 a gente vê um reflexo disso, que é um primeiro marco de reconhecimento do emprego doméstico, tardio, mas importante. E pela primeira vez, então, as trabalhadoras domésticas passam a ter o seu trabalho contemplado pela legislação. A lei tornou obrigatória a assinatura da carteira de trabalho, o direito às férias anuais remuneradas de 20 dias úteis e o direito à previdência social na qualidade de segurados obrigatórios. Antes era apenas facultativo. Bom, em 88 a gente tem a Constituição Cidadã, que foi uma Constituição com caráter solidário e universalista muito grande de direitos, mas, mesmo assim, os direitos das trabalhadoras domésticas não foi contemplado de forma plena, elas continuaram como uma categoria especial para a Constituição brasileira. Então, tinha os direitos de todas as categorias ocupacionais e meio que tinha um asterisco, tinha um asterisco na Constituição das domésticas como categoria especial, e para elas a quantidade de direitos que tinham para outras categorias não era concedido também a elas, eram reduzidos, os direitos que elas tinham lá estipulados, e era menos da metade do que o resto das outras ocupações tinham pela Constituição. E isso só foi remediado, por fim, com a aprovação da PEC, somente em 2013, há pouquíssimo tempo atrás, que então esses direitos foram equiparados. E ainda assim, a gente tem um problema de desenho nessa PEC, porque a gente não consegue garantir a proteção do trabalho também de forma plena a partir dela, dado que tem uma heterogeneidade na categoria das domésticas, que é o fato de existirem mensalistas e diaristas. Então, as mensalistas são aquelas que trabalham 3 vezes ou mais no mesmo domicílio, e as diaristas, qualquer trabalhadora que faça serviço doméstico que não esteja nessa condição. Então, a PEC ela só vale para as mensalistas e acaba por excluir uma parcela significativa de trabalhadoras domésticas, que são as que fazem o trabalho na forma de diárias. E o aumento do trabalho em diárias, assim, já era percebido de trabalhos desde os anos 2000, enfim, a gente já tinha dados sobre isso. Então, foi um desenho que, enfim, infeliz, de certa forma, que não tentou, que poderia ter protegido mais, mas, enfim, não foi feito. Chegando, então, na parte 3, que é a parte desse painel de dados, né, com as variáveis da PNAD. Eu começo analisando as condições mais gerais da economia brasileira. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem a variação do PIB e a taxa de desemprego. Nesse momento do pós-PEC, né, 2013 a 2018, a gente vê que meio que no meio desse período, né, tem 2 retrações fortes do PIB, em 2015 e em 2016, e ao mesmo tempo que isso acontece, tem 2 saltos de desemprego no mercado de trabalho. Então, a taxa de desemprego estava chegando aqui em mínimas históricas, né, séries que, se a gente observar as séries mais longas, em 2014 a gente estava num nível realmente baixo de desemprego, esse nível dobra para 2016. Então, tem esse viés quantitativo importante no mercado de trabalho, de uma deterioração das condições, e qualitativamente também a gente vê a precarização do trabalho, porque se o trabalho com carteira vinha aumentando no período pré-crise, ele começa a se retrair num período pós-crise, e o trabalho informal é que vai ganhar protagonismo no mercado de trabalho brasileiro. Então, existem impactos dessa crise econômica em função de gênero e raça, que a gente pode perceber, por exemplo, pela taxa de desocupação. Entre 2014 e 2017, a taxa de desocupação das mulheres cresce bem mais rápido do que a dos homens. Historicamente, a taxa de desocupação das mulheres é mais alta mesmo, mas esses períodos de crise, como a gente sabe, afetam os sujeitos mais vulneráveis, dentre eles as mulheres, e principalmente as mulheres negras. Então, entre 2014 e 2017, a gente tem um aumento do trabalho informal, principalmente na figura das mulheres negras. Então, em nenhum outro grupo, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, o emprego informal aumenta tanto. A gente vê esse movimento de salto nos sujeitos
no sujeito das mulheres negras, e isso também está diretamente relacionado com o emprego doméstico, como eu vou mostrar nos próximos gráficos. Um outro ponto da gestão da política macroeconômica é que essa crise, e na última década, dos anos 2010, a gente teve uma austeridade econômica muito forte. E isso influencia na redução do gasto social, e uma política específica disso é, por exemplo, a redução de creches. Então, a redução da provisão pública de cuidados. E isso afeta diretamente também na situação do emprego doméstico, porque é preciso compensar isso com uma provisão privada de cuidados, que também influencia na questão das domésticas. Então, entrando aqui na primeira variável, desse grande quadro, desse painel de análise a partir das variáveis da PNAD contínua, a primeira variável que eu analisei foi a população ocupada no emprego doméstico. E aí a gente vê essa variável aqui em rosa, né? E a gente vê que tem um salto dessa quantidade de trabalhadoras domésticas ao mesmo tempo que existe uma retração do PIB. No meu estudo, para quem é de economia, para quem não é de economia, talvez pareça estranho alguns termos que eu vou usar aqui agora, mas vou falar devagar, então deve dar para entender. Nesse meu estudo, eu não fiz um estudo econométrico, então eu não consigo relacionar essas duas variáveis numa relação de causalidade. Eu não consigo afirmar que a queda do PIB impulsiona, gera, causa, né, um aumento da população das domésticas no Brasil. Isso não foi um trabalho que eu tenha feito, mas eu peguei outros trabalhos de outras pessoas que fizeram essa análise e comprovam que essa relação existe, essa relação inversa entre PIB e população ocupada no emprego doméstico. Então, e além disso também, uma autora que também já tinha trabalhado com essa hipótese e vendo a maneira inversa como esses dados se desenvolvem foi a Saffioti, que eu imagino que é uma autora que muita gente conheça, que ela é bastante famosa na questão dos estudos de gênero. Então, isso já era uma questão levantada há muito tempo. Pode parecer um pouco contraintuitivo que, a partir de um momento de crise, a gente tem ocupações que ganhem participação no mercado de trabalho, mas isso acontece justamente porque as ocupações mais precarizadas, elas ganham espaço num momento em que as ocupações mais dinâmicas, melhores remuneradas, mais protegidas, acabam sendo excluídas. Esses postos de trabalho são fechados pelo contexto mesmo de crise. Então, os agentes têm que procurar outras alternativas de sobrevivência, e muitas vezes os trabalhos mais precarizados são essa alternativa de manutenção da vida. Agora, então, desagregando, né, por cor e sexo nesse período de pós-PEC, a gente percebe confirmadas as tendências que a gente já imagina, enfim, sabe, sobre quem são os trabalhadores domésticos. Então, a gente tem uma maioria, mais de 90% sempre na série de mulheres, e a questão racial, as pessoas pretas e pardas são sempre mais do que 60%, e é um percentual que ele aumenta ao longo dos anos. Então, isso já tinha sido percebido antes pelo um dado primeiro lá que eu tinha falado nos primeiros slides sobre o viés racial, e isso se confirma nesse pós-PEC. Com relação ao perfil etário, a gente percebe um envelhecimento da categoria, então existe uma perda de participação nas faixas até 39 anos e um ganho de participação nas faixas a partir de 40 anos. A maior faixa aqui, essa aqui são cores meio parecidas, mas vou comentar com vocês os principais insights assim, desses gráficos. A maior faixa é de 40 a 49 anos, então significa que as trabalhadoras domésticas são principalmente mulheres, assim, de meia idade, e a faixa que mais ganha importância nesse período de pós-PEC é a faixa dos 50 a 59 anos. Essa daqui, que ela vai crescendo. Então, esse período de crise mais recente, de crise prolongada, faz com que mulheres mais velhas tenham que voltar para essa ocupação. Esse é o principal sinal em termos de perfil etário. Na questão da escolaridade, a gente pode perceber que existe um maior acesso à educação
Então, houve uma redução da participação nas faixas até o ensino fundamental completo e uma elevação da participação nas faixas a partir do médio incompleto. Mas, ainda assim, é um perfil de escolaridade muito deficiente, são níveis de escolaridade muito baixos. O nível mais representativo, que é esse daqui, é o nível de fundamental incompleto, e ele abriga quase 50% das domésticas, então são dados que mostram o quanto é difícil se ter uma mobilidade social a partir desse nível de escolaridade. Não teriam muitas outras alternativas para esse perfil de trabalhadoras no mercado de trabalho, infelizmente. Com relação aos rendimentos, a gente tem essas duas faixas aqui, que são as principais, as centrais, e elas correspondem a mais de meio até um salário mínimo e de 1 até 2 salários mínimos. Existe essa faixa aqui de 1 a 2 salários mínimos, ela ganha um pouco de importância, mas também não é nenhuma uma ruptura a uma ascensão de rendimentos. Os rendimentos continuam assim, no patamar de salário mínimo, né, de um salário mínimo, na média total. E um movimento interessante daqui das faixas mais baixas, e preocupante também, é que essas faixas, a preta e a cinza escura, elas estão mais ou menos no patamar de 25% da ocupação. Então, primeiro, é preocupante que tem uma quantidade significativa de trabalhadoras ganhando tão pouco. E segundo, é possível perceber meio que um V nesse movimento dessas faixas inferiores. Então, se elas vinham perdendo relevância, se os rendimentos mais baixos vinham perdendo relevância nesse período pré-retração econômica, depois que a gente tem a retração, elas voltam um pouco a ganhar importância. Então, os movimentos da economia como um todo, enfim, influenciam sempre. Na questão da formalização, né, do vínculo seletista, a gente tem uma redução dos postos com carteira de trabalho. Se aqui houve uma aceleração, né, uma maior formalização durante alguns anos, até 2016. Após 2016, a gente perde tudo que tinha avançado, ainda retrocede um pouco. Então, a crise ela traz um contexto de flexibilização e de regulamentação do trabalho muito forte, e isso também é sentido naturalmente pelas domésticas. Com relação à participação na ocupação, que é o caso da divisão de diaristas versus mensalistas, aqui eu estou analisando o número de diaristas nesse gráfico. Então, ele vem em ascensão e a partir daqui de 2014, 2015, a gente vê que essa curva começa a ser mais inclinada. Então, não só cresce, como cresce mais rápido, né? Essa tendência de flexibilização e desregulamentação também, da mesma forma que a questão da formalização. No que se refere à jornada de trabalho, aqui a gente tem uma consequência direta da aprovação da PEC, porque a PEC ela regulamenta a jornada de trabalho. Então, o fato dessa faixa laranja central ganhar importância, que é a faixa justamente de 40 a 44 horas semanais, é um reflexo disso. As superjornadas, elas tendem a cair, que são essas faixas aqui superiores, correspondendo a mais horas, elas tendem a cair conforme houve essa regulamentação do trabalho doméstico. Então, é um sinal positivo que pode ser notado nesse pós-PEC, a redução das superjornadas. E, por fim, a última variável, o acesso à previdência social. Essa variável ela anda em conjunto com o vínculo seletista, por isso que eu coloquei aqui as duas curvas, porque a partir do momento que você tem uma carteira assinada, você automaticamente vai ter o benefício do INSS. Então, essa diferença aqui entre a curva de quantidade de trabalhadoras com carteira assinada e quantidade de trabalhadoras que contribuem para a Previdência é a diferença das trabalhadoras que contribuem de forma autônoma para o INSS. Mas é um percentual muito pequeno, então os dados que eu tenho aqui, só um segundo que eu anotei, eu tenho dados de 2014, que era por volta de apenas 15% o número de trabalhadoras domésticas que contribuem para a Previdência, mas não são seletistas. Então, ainda é um percentual muito baixo, e o percentual de trabalhadores com carteira assinada por volta dos 40%. Então, existe uma
quantidade significativa, a maioria das mulheres estariam em condição de desproteção, sem acesso à Seguridade Social. Por fim, então, algumas considerações finais, né? Considerando esse painel de variáveis, os efeitos negativos que podem ser percebidos nesse pós-PEC, a diminuição dos rendimentos de trabalho, a diminuição da formalização, o aumento do número de diaristas e a redução das contribuições previdenciárias. E as tendências positivas que foram sustentadas são com relação à escolaridade e à jornada de trabalho. Esse pós-PEC, nesse período, né, a gente tem uma questão quantitativa, que é o aumento da participação das domésticas, e uma questão qualitativa, que é a precarização desse trabalho. Então, não só entram mais trabalhadoras para um posto de trabalho que já é subalternizado e precarizado no mercado de trabalho, quanto esse trabalho que já é subalternizado e precarizado se torna ainda mais. Então, as últimas tendências percebidas não são animadoras nesse sentido. E com relação à política macroeconômica, né, isso é uma coisa para economista, mas é sempre importante lembrar que não há neutralidade na política macroeconômica, ela sempre vai afetar a simetria de gênero e raça. Sempre que você está mexendo na política macro, você vai estar impactando diferentes setores. Dentre eles, você tem, sim, o potencial de aumentar ou reduzir a simetria de gênero e raça. E, por último, algumas soluções, né, muito entre aspas, porque não acho que esteja no campo do possível solucionar essa questão, mas, assim, linhas para se pensar no que seria necessário para a gente reduzir o tamanho dessa ocupação no mercado de trabalho, pelo lado da oferta do trabalho. Ou seja, pelo lado das trabalhadoras. Seria preciso que esse mercado de trabalho oferecesse mais oportunidades de alocação, e isso envolve diferentes fatores, como capacitar também melhor essas mulheres, a questão do capital humano, individuais, da escolaridade, entra muito com relação a isso. Então, precisariam ter outras oportunidades que não o trabalho doméstico e outras oportunidades que não fossem precarizadas, né? E pelo lado da demanda por trabalho, ou seja, das famílias que precisam dos serviços domésticos sendo realizados, a gente precisaria de políticas públicas para a socialização dos cuidados e de políticas para a conciliação entre trabalho e família. Então, nesse ritmo que a gente tem de aumento do trabalho, enfim, desse mundo corporativo que demanda tanto das classes médias e altas, se esse estilo de vida não conseguir ser revisto, se o Estado não conseguir se responsabilizar por parte desse trabalho que é necessário para as famílias nunca vão parar de demandar e nunca vão parar de delegar o serviço doméstico, o serviço de cuidados para outras mulheres que a gente sabe quem são agora e em que condições trabalham. Então, é um pouco disso. Cheguei ao fim da minha apresentação, espero que tenham acompanhado, que não tenha sido muito cansativo e que tenha dado para entender. É isso. Muito obrigada, Clara. Maravilhosa sempre. Então, vamos fazer assim. Eu tenho alguns comentários primeiro, para começar, para romper o gelo. Eu estou falando bastante sobre essa questão das domésticas, né, como eu falei no início. Nesse momento em particular, não, o fato de ter tanta quantidade de empregadas domésticas que são diaristas e que não têm direitos trabalhistas, fez com que essa categoria realmente subalternizada esteja numa situação de total fragilidade. Um dado que eu comentei na semana passada, ou retrasada aqui, que me chamou muito a atenção, é que, por exemplo, se vocês pegam os salários com recorte de raça e de gênero, temos que as mulheres pretas, as mulheres pretas e pardas, recebem um salário que é 60% mais baixo do que o salário dos homens. E aí tem, sobretudo, essa especificidade, porque a grande maioria das trabalhadoras pretas e pardas são empregadas domésticas
que tem esses salários que a Clara mostrou, né? Um quarto, meio salário mínimo, quando o salário mínimo no Brasil são menos de R$ 1.000, ou nesse momento era menos de R$ 1.000. Então, estamos falando de pessoas que trabalham uma quantidade de horas por dia, por semana, por R$ 200, R$ 250. É realmente absurdo nesse sentido. E, então, condição de fragilidade atualmente, e uma coisa super importante que a Clara colocou, que eu acho que é fundamental para considerar, a questão do papel do Estado e a austeridade fiscal. Né? Porque, em geral, quando pensamos, né, fizemos uma grande luta contra, grandes debates há vários anos atrás, contra a PEC do teto dos gastos, e o corte nos gastos em educação, em saúde, e é difícil, naturalmente, linkar essas duas coisas. Mas quando você começa a pensar, é tão óbvia, né? Na medida que o Estado vai se retirando da esfera pública, são essas mulheres em maior fragilidade que perdem, e perdem desde dois pontos de vista. Desde um lugar de estar menos instruída, de ter menos acesso à instrução e à educação, que eu acho que é uma das ferramentas principais de igualdade social, equidade social, e perdem por quê? Porque a sociedade como um todo tem que o Estado está menos presente para auxiliar nesses cuidados e passa a requerir, então, maior número de cuidadoras, faxineiras, cuidadoras, todo tipo de emprego doméstico de cuidado. E aí aparece uma coisa que também conversamos várias vezes, que é o conceito da economia feminista do piso pegajoso, do sticky floor, onde temos essa grande quantidade de mulheres que estão grudadas nesses empregos, que não têm possibilidade de mobilidade social, de sair, de se incorporar de outra forma, e o Estado e o sistema econômico ajudam a esse tipo de alienação, exploração, subalternidade. É muito difícil para as trabalhadoras domésticas conseguir sair desse lugar. Sobretudo se considerarmos o nível de escolaridade, o perfil socioeconômico que essas mulheres têm. Um dado super interessante, então, só para finalizar, que no último ano, então, a Clara chegou até o 2018, os dados de 2019 foram que a amplíssima maioria dos trabalhos criados foram informais, foram trabalhos de mulheres, em emprego doméstico, sem carteira assinada e em trabalhadoras por conta própria. Então, aparece muito essa questão de, bom, na crise, que é um dos pontos da Clara, na crise, as mulheres têm que garantir o sustento, como for, o sustento da família. Sobretudo se linkamos também a que temos uma tendência crescente de mulheres chefes de família. Chefes de família, mulheres, hoje são 45%, uma porcentagem altíssima, é histórico. Então, são mulheres que têm que resolver a subsistência, não só material com os cuidados da casa, mas também econômica da família. Para garantir o sustento econômico, tem que sair a trabalhar de qualquer coisa. E as trabalhadoras por conta própria, eu comentei na entrevista semana passada, tem essa diferença, né? Quando você pensa um trabalhador por conta própria, um empresário, um empreendedor, tem uma figura assim de homem, que eu falava, um homem, o empresário, o empreendedor schumpeteriano, um homem inovador, que tem ideias, que pensa. Quando falamos de mulher empresária, trabalhadora por conta própria, é a mulher que tem que fazer bolo em casa para sair a vender, para conseguir R$ 200 para colocar um prato de comida na mesa. E que nessa condição de isolamento e pandemia está fazendo tudo isso com uma superexposição ao contágio. Então, eu acho que é fundamental pensar e conseguir linkar essas coisas.
como a retirada do Estado implica, então, uma condição de maior precariedade das mulheres, como essa precariedade hoje aparece, o que significa isso que a grande maioria hoje está em casa sem receber ou está ainda constringida a ficar trabalhando. Bom, um pouco dessas ideias. Muito obrigada, Clara, pela apresentação. Vocês, comentários, ideias, pode abrir os microfones. Oi, Clara, parabéns pela sua monografia. Eu Oi, oi. adorei. É super completa, didática, diria que inspiradora, porque eu quero fazer alguma coisa na área de economia e feminismos também. Eu fiquei com umas dúvidas mais pontuais. Assim. Essa questão da dualidade desses dados da escolaridade, né? Que a gente não sabe se é bom que as empregadas domésticas tenham essa parte de escolaridade tenha melhorado ao longo dos anos, ou se é ruim porque elas não estão conseguindo se encaixar no mercado de outra forma, né, nas áreas delas e tudo mais. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre como interpretar, assim, e separar essas duas forças, esses dois fatores. Eu acho que é sempre importante ter um aumento da escolaridade por questões, assim, para além de mercado de trabalho, enfim, questões de ser humano, questões até pensando mais longe nas questões das democracias, enfim, é importante que as pessoas tenham senso crítico, tenham, né, consigam se desenvolver no âmbito pessoal profissional. Mas é muito complicado, assim, de perspectiva de mercado de trabalho, a gente ter essa condição que as pessoas se formam e não tem perspectiva de emprego, ou então tem uma perspectiva de emprego que vai ganhar um salário mínimo. É bem frustrante mesmo. E também, rapidinho, essa questão da escolaridade aumentou meio que para todo mundo também, né? Então, não sei se acaba sendo muito relevante na questão das domésticas em si, né? E aí eu acho que esse ponto negativo que você colocou, acho que é bem negativo também, não sei. Da mulher não conseguir se inserir no mercado de trabalho em posições, assim, em ocupações melhores. Era só isso, gente, que eu ia comentar. Obrigada aí pelas respostas. Oi, professor. E sobre essa perspectiva da colonialidade, tem muito fato das mulheres domésticas geralmente serem migrantes ou filhas da primeira geração de imigrantes nas capitais. Eu acho que isso que reflete um pouco a desigualdade regional do Brasil e também elas são afetadas pelo machismo das famílias na origem delas, que geralmente expulsam elas da casa para buscar soluções melhores. Eu digo isso até por relatos pessoais de domésticas que eu conheço, que o pai geralmente perdeu tudo, aí foi obrigado a se mudar de região para conseguir emprego. E aí também sobre a escolaridade, eu acho que queria perguntar se o EJA, Educação dos Adultos, tem algum recorte de gênero dentro do EJA também, porque eu não imagino como uma doméstica, com todas as suas atribuições e cuidar da família, da vida, como ela voltaria a estudar, qual o tempo que ela teria para fazer isso. Mas muito boa apresentação, tá? Tá show. Clara, primeiro, muito boa a apresentação, eu amei. Parabéns. Se você puder compartilhar depois comigo ou com a gente, ou tanto o TCC quanto os slides. É muito bom a gente poder observar os gráficos, enfim. Dentro disso que a Marga estava falando, acho que é muito interessante a questão escravocrata, mesmo essa herança escravocrata que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente nota que mesmo em períodos de crise econômica, a classe média e a classe alta não abre mão de pagar esses trabalhos de cuidado, de forma alguma. Então, assim, por mais que esteja num período de crise, e obviamente, como você falou, a macroeconomia não é neutra, né, ela vai afetar muito mais com recorte de gênero e raça, a classe média e a classe alta, teoricamente, também é abalada por essas mudanças. E aí, a minha pergunta, assim, é uma coisa que eu estou pensando, mas queria compartilhar com vocês e a gente discutir,
se você considera que assim, o pagamento, pagar o trabalho de cuidado é uma prioridade econômica no Brasil, das classes médias e altas, mesmo em períodos de crise. Sim, eu acho total que é. Eu acho que eu antes tinha uma interpretação de que, tipo, ter uma empregada é um luxo. Mas conforme eu fui lendo e tal, e assim, na minha percepção, assim, na minha percepção pessoal, né, eu tô falando isso sem tanto, assim, tenho esse dado. Não é isso, é uma percepção que eu tenho a partir do que eu li até onde eu entendo. Eu vejo que, hoje em dia, reproduzir a vida e a questão dos cuidados é uma necessidade permanente, tipo, a gente não sempre vai ser necessário, não importa em que tempo histórico, em que condições, vai ser sempre uma necessidade e é essencial para a vida de todo mundo. Então, eu acho que com esse ritmo de trabalho acelerado que as classes médias e altas têm, eu acho que, assim, não tem espaço na vida dessas famílias se elas não delegarem esses cuidados para alguma outra instância. Se não tiver Estado, se não tiver outras redes privadas que façam isso, vai ser na figura de uma trabalhadora doméstica. Então, mesmo num contexto de crise, assim, se você... Tudo bem, a renda de uma família de classe média pode ser que seja uma família sustentada, uma família heterossexual sustentada por pai e mãe. Vamos dizer que essa mãe perdeu o emprego. Não, esse não foi um exemplo bom, porque se a mãe perder o emprego, ela pode vir a se ocupar do emprego doméstico. Mas, digamos, mesmo que tenha uma frustração de receita nessa família, vai ser necessário, se eles quiserem continuar tendo alguma ocupação, que esse trabalho doméstico seja terceirizado de alguma forma. Tipo, até no contexto de fazer home office, assim, eu vi posts, assim, de pessoas reclamando, falando, como é difícil ser CEO e ter a minha própria empresa e cuidar da casa. Teve um post de uma mulher falando isso. E isso, até para você fazer um home office, se você tiver que fazer 10 horas de home office, você não consegue cuidar da casa, você não consegue cuidar de uma criança. Então, se não tiver outra instância que faça isso, você vai precisar de ter uma pessoa em casa. Sim. E acho que também, estruturalmente, você usou o termo de... Não, acho que não dá para relacionar diretamente com isso. Mas, enfim, eu acho que estruturalmente o Estado brasileiro ele não é interessado em construir essa provisão pública dos cuidados, porque eu não tenho aqui agora, mas depois eu posso procurar e compartilhar com vocês. Eu já vi alguns dados de que o número de creches e de instâncias de cuidado é irrisório, assim, em comparação a qualquer necessidade. Até, assim, eu não lembro exatamente, posso estar me precipitando, mas eu acho que era algo do tipo 20 crianças para cada vaga pública que tem disponível, assim, né? Então, tipo, para cada vaga numa creche tem 20 crianças esperando. Então, acho que Sim, é muito estrutural da nossa economia a desimportância que dá para esses cuidados. Sim, eu acho também, assim, eu também não tenho esses dados de cabeça na minha monografia, eu acho que eu comento alguma coisa, mas não é também muito aprofundado sobre a quantidade de creche, mas uma questão que a minha orientadora levantou quando a gente estava discutindo, né, na banca, as questões de, tipo, resolver a questão do trabalho doméstico e tal, da provisão pública de cuidados, é que ela estava falando, mas vamos ter provisão pública de cuidados para essas mulheres fazerem o quê? Considerando a estrutura produtiva que a gente tem no Brasil, sabe? A gente tem um processo de desindustrialização que é super forte. A gente tem problemas enormes de mercado de trabalho, de uma super pressão de mercado de trabalho com trabalhadores que fazem trabalhos precarizados porque justamente não tem, tanto eles não têm qualificação suficiente, quanto não tem outras ocupações que eles poderiam ocupar, assim, nosso mercado de trabalho está em crise. Então, tem esse outro lado da questão, né, que a gente quer garantir uma emancipação das mulheres desses cuidados, a gente quer que esses cuidados sejam provisionados de forma pública, que o trabalho seja minimamente decente, né, porque se a gente traz o Estado para contratar trabalhadores para provisionar cuidado, já tem um caráter mais protegido desse trabalho, já é um trabalho mais reconhecido do que ser a figura da empregada doméstica que trabalha com relações privadas e podendo ter qualquer tipo de relação de trabalho super desprotegido.
Mas, assim, vai fazer isso e aí, sabe? Liberou a mão de obra para fazer o quê? Então, Sim. também são questões de economia, assim, de organizar a economia de um país que são bem complexas, né? Até porque também esvaziar postos de trabalho informais, como o caso das diaristas e mensalistas que não têm carteira assinada, para também arrastar elas para outros postos de informalidade ainda mais precarizados, também não é uma solução, né? Sim, sim. É isso, eu acho que também tem que pensar de uma forma ampla, né? Não é acabar o trabalho doméstico por acabar o trabalho doméstico, é tipo pensar em como tornar o trabalho de uma forma geral no Brasil, no mundo, enfim, menos precário, né? Ter menos ocupações precarizadas, quaisquer que elas sejam. Marga, eu tenho algumas perguntinhas. Vai, Clara. Primeiramente, eu queria parabenizar a Clara pela apresentação. Eu achei muito Obrigada. Não li ainda a monografia, mas assim que desligarmos, vou dar uma lida. Parabéns pelo trabalho. E eu tenho, na verdade, 4 perguntas ou considerações, enfim. Primeiramente, eu queria saber qual é o nome do grupo que mencionou das filhas das domésticas, que eu não peguei na hora. Quarentena remunerada. Eu acho que tem essa hashtag. Eu não sei se é exatamente esse o nome do perfil, mas eu acredito que pela hashtag vocês achem. Eu posso compartilhar no grupo, mas eu não sei se está todo mundo no grupo. Enfim, mas se tiverem lá, eu mando um print. Tá no Instagram, né? Tá ótimo, obrigada. Além disso, eu também queria comentar sobre essa parte que você falou, que eu não ficou tão clara para mim, do lado da demanda das políticas públicas. Você falou das políticas públicas para socialização dos cuidados e conciliação entre trabalho e família. Eu queria saber como que isso se daria, assim, seria por meio de creches? Como que você pensou isso? Isso, na verdade, enfim, não é um argumento meu, só para pontuar, que isso é muito comentado, né, na literatura pelo lado das famílias, como que esse cuidado ou essa reprodução da vida poderia ser delegado não para a figura de uma empregada doméstica, que é uma ocupação precarizada, mas em outras instâncias. Então, sim, a creche ajudaria muito na questão dos cuidados e políticas públicas de conciliação trabalho-família. Eu não sei, assim, medidas pontuais com relação a isso, mas eu imagino que se o Estado regulamentasse o mercado de trabalho de uma maneira que levasse em consideração que é uma necessidade real, que as pessoas tenham tempo para fazer tarefas domésticas, lavar uma louça, passar um pano no chão, passar uma roupa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus idosos, o mercado de trabalho teria que ser regulamentado de uma outra maneira. O Estado pode intervir com deliberações para empresas, pode fazer regulamentações. O Estado pode fazer, enfim, tem um potencial de negociação e de implementação que é característico do Estado. Então, basta ter vontade política mesmo para fazer isso. Mas eu não entrei a fundo, assim, em medidas pontuais, tipo, esse país teve essa experiência de regulamentar, sim. Mas eu sei que os países nórdicos, eles implementam o que a literatura geralmente resume em políticas para conciliação trabalho e família, de uma forma mais intensiva, assim, lá eles parecem ter mais essa motivação de neutralizar normas de gênero e tal. Então, eu acho que pesquisando mais a fundo as experiências dos países nórdicos, dá para encontrar medidas mais pontuais, assim, tipo, concretas. Essa medida X foi tomada e isso ajudou. Eu acho que deve ser possível encontrar, sim, mas eu não elenquei isso, não sei, assim, experiências concretas. Mas é o que sempre é colocado, né, como alternativa. Não precisa ir tão longe, igualmente. No Uruguai foi votada há alguns anos um programa de políticas de cuidados. Então, tem o programa de políticas de cuidados uruguaio que está funcionando, está sendo regulamentado. Tem algumas políticas de cuidados com os orçamentos sensíveis ao gênero, no caso do Chile, no caso do México, com os ministérios do Bem Viver e tal. Então, está tendo algumas coisas. Obviamente, em alguns lugares funcionam melhor, em outros lugares funcionam menos, mas as políticas de cuidados começaram a ser discutidas em vários países, não só... Claro que os pioneiros são os países nórdicos, mas não só. E tem a ver
com criação de creches, mas também outros espaços, por exemplo, de cuidadoras para idosos, isso é uma coisa muito importante, né? Designação de enfermeiras para se responsabilizar pelos idosos das famílias, para ajudar, por exemplo, na primeira infância, ou como se dão maiores orçamentos com foco nessa primeira infância, dos 3 anos. Eu tenho só mais uma consideração que, assim, ficou muito marcado para mim isso que vocês falaram muito, que eu estou relendo esse livro que eu li nos encontros, acho que foi 19.1. E aí, assim, eu fiz essa conexão na hora, assim, muito interessante essa questão da necessidade do capitalismo, quando ele se instaurou essa necessidade de confinar as mulheres a esse trabalho doméstico. E até uma coisa que a Clara falou, de desvalorizar nesse trabalho, assim, tipo, é um trabalho que é não remunerado, é um trabalho que não tem salário. E agora, essa tendência que a Marga comentou, de mulheres chefes de família, as mulheres estão tendo que realmente sustentar a família com esse trabalho doméstico já desvalorizado, já não remunerado, mas também economicamente. Então, elas estão precisando sair para o mercado de trabalho. E quando elas saem para o mercado de trabalho, como a Clara mostrou, principalmente entre mulheres negras, né? Elas saem como domésticas, assim, e esse trabalho é remunerado. Eu achei isso muito interessante, assim. E migração e gênero, a gente tem discutido bastante sobre como essas mulheres são mais vulneráveis e acabam sendo formadas em medicina, direito, e exercem trabalhos que ninguém quer exercer e acabam continuando nesse ciclo de vulnerabilidade e violência. Aí só mandei esse link a título de curiosidade mesmo. Muito obrigada, Helena. Mais uma vez, Clara, obrigada, gratidão infinita por nos compartilhar esse tema tão importante. E bom, vamos tentar colocar no canal aí de Economia e Feminismos para que todo mundo consiga acessar essa informação que é tão importante.